Imagens de um grave acidente que aconteceu em Araxá. Hoje, quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, o Balanço Geral já começa com essa cena. Você está vendo uma imagem ao vivo, a nossa equipe no local neste momento. Imagens gravadas pouco depois do acidente que aconteceu. Esse ônibus que você está vendo nas imagens, ele perdeu o controle desgovernado e acabou atingindo um pedestre, atingindo um homem que infelizmente perdeu a vida. No local, a nossa repórter Débora Pérez acompanhando toda a movimentação e é a primeira a ser acionada aqui no nosso balanço e tem as informações. Débora, que tragédia, é difícil até de falar bom dia nessa quarta-feira, né, minha amiga? Bem-vinda ao Balanço Geral. Oi, Rafa, bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Tarde. Acidente registrado há poucos minutos, viu? Polícia Militar no local, perícia da Polícia Civil. A dinâmica do acidente chamou muita atenção da população que correu para cá para acompanhar um pouco mais de pertinho. A gente consegue acompanhar ainda que o veículo que causou todo esse acidente ainda está no local. Um outro carro que foi atingido por ele também está logo ali, que bateu em uma lixeira. Esse ônibus que está aqui bem ao meu lado, ele acabou tendo uma falha na operação mecânica nele. Eu vou conversar agora há pouco mesmo com o sargento da Polícia Militar que está aqui no local, foi o responsável por fazer todo o atendimento e vai trazer mais detalhes para mim. Eu já agradeço muito a atenção do senhor. Qual foi a dinâmica desse acidente? O que causou o atropelamento do pedestre? Segundo testemunhas e o próprio motorista e o seu ajudante, o veículo se encontrava com defeito, então eles pararam logo acima para solucionar esse problema. E o ônibus, sem a vontade do motorista, o ônibus começou a descer a rua. O motorista tentou, dos seus meios, conter o ônibus, né, acionando o freio e tudo, porém não conseguiu, até houve um ferimento na sua perna devido à tentativa. E esse ônibus veio a atropelar esse senhor, que não ouviu o ônibus chegando e nem viu o ônibus chegando, passando sobre o mesmo, causando a sua morte e chocando-se contra o veículo que se encontrava estacionado e em seguida em uma caçamba. A informação que a gente recebeu apurando aqui no local é de que esse ônibus estava estacionado, estava passando por uma manutenção e houve então essa falha mecânica que acabou fazendo com que ele andasse ali desgovernadamente. O motorista, como o senhor explicou pra gente, ele até tentou fazer com que esse ônibus parasse, não conseguiu e acabou se machucando também. Sim, o ônibus está sendo apreendido, recolhido ao pátio, para maiores detalhes ali com os peritos. Os peritos é que vão detectar se houve realmente uma falha, né, ou se houve falha humana. Certo, te agradeço muito pela atenção. A perícia, Rafa, da Polícia Civil esteve no local, encaminhou o corpo para o IML e está passando por todo aquele processo de identificação. Muita gente esteve no local na intenção de tentar reconhecer o corpo, mas pelo menos segundo o que a gente conseguiu apurar aqui, o corpo ainda não foi identificado. Agora a gente está fazendo ali, está acompanhando também a retirada desse veículo que está acontecendo agora. Eu vou até dar licença das imagens para que vocês consigam acompanhar. Esse é um veículo que vai ser apreendido, como o policial militar trouxe a informação pra gente. E a gente segue aqui do local, Rafa, atualizando as informações, tentando também, junto com a Polícia Civil, ter acesso a outras informações que vão ajudar e muito nesse processo, viu? Segue daí do estúdio, então. Atenção, você que está chegando agora, ligou a TV, é o Balanço Geral que já está no ar e a gente começa com um acidente que aconteceu agora. Acidente que aconteceu agora lá na querida cidade de Araxá. Um ônibus que estava em manutenção, pararam para fazer a manutenção, perdeu o freio, desceu e acabou atingindo um pedestre que infelizmente morreu na hora. E ele só parou depois que acertou um veículo que estava parado e também uma caçamba. Situação trágica que ocorreu na querida cidade de Araxá e agora eles estão retirando esse ônibus, retirando esse veículo. Evidente que a perícia esteve no local e uma investigação está sendo feita para apurar direitinho o que de fato aconteceu. Mas é uma situação lamentável nessa quarta-feira, um gravíssimo acidente que tirou a vida de uma pessoa. Essa pessoa que foi surpreendida pelo ônibus. Ó, o ônibus saindo, né, Débora? O ônibus sendo retirado já. É isso mesmo, Rafa. Os peritos ainda estão no local tentando entender qual que é o problema, o que é que causou tudo isso. A apuração que eu tive assim que eu cheguei no local é de que ele estava com um problema na bateria. Mas o que causou mesmo esse acidente foi uma falha ali no sistema de freios. Então, com certeza, o laudo da Perícia Civil vai apontar todas as irregularidades, as constatações que vão, então, ali nesse estudo que está sendo feito pela perícia da Polícia Civil. A gente segue acompanhando o ônibus, então, apreendido pela polícia, viu, Rafa? Agora, para o pessoal que está chegando entender o local do acidente, esse é um local onde tem um fluxo muito grande de veículos, é próximo à região central da cidade. Explica pra gente, Débora.
Esse é um local que não é muito próximo à região central da cidade, mas é o bairro Alvorada. Então a gente sabe da importância desse bairro para quem mora aqui em Araxá. Ele liga o bairro central a pelo menos uma região, aqui a região da prefeitura de Araxá, então muita gente precisa passar por essa via. Eu falo com vocês ao vivo da Avenida Antônio Maia. Para quem não sabe, fica aqui no bairro Alvorada, onde esse acidente aconteceu. É um bairro vizinho aqui, viu, Rafa? Do bairro que a gente sempre gosta de mostrar, que é a região central da cidade, então muita gente passa por aqui, sim. Não é uma via tão movimentada, mas aquelas pessoas que acabam desviando aqui por dentro do bairro acabam, sim, tendo acesso a essa localização, viu, Rafa? E a rua está fechada, hein? Olha só, a via está fechada nesse momento, a gente percebe a presença de muitas viaturas, né? Muitas viaturas estão no local, veículos guincho para retirar tudo isso, né? Retirar esses veículos envolvidos. Agora vamos mostrar um pouquinho, ali ele atingiu o primeiro ônibus, atingiu um carro, né? Esse carro estava estacionado, e posteriormente ele só parou nessa caçamba que também está no local, porque pelo visto tem uma obra acontecendo aí, né? Exatamente, Rafa. Inclusive, essa caçamba, ela até virou, grande parte do que estava nela caiu, foi até recolhido, retornando ali de volta para a caçamba, e esse veículo também ficou praticamente destruído. Ele estava estacionado na... A gente percebe também que furou ali a grande parte da frente, tudo muito destruído, viu, Rafa? Aí, ó, você está vendo imagens do momento em que aconteceu, pouco depois que aconteceu o acidente, você acompanhando aí essa caçamba, né, que ficou danificada, e olha só, o ônibus, né, que ele atingiu o carro, depois atingiu a caçamba, uma situação triste que ocorreu na querida cidade de Araxá. A gente não tem ainda a identificação dessa pessoa que perdeu a vida, desse pedestre que foi surpreendido por esse ônibus, e a gente vai estar atualizando aí no decorrer da nossa programação.